O que que é o visto T que você falou, O né? visto T é o tráfico humano. É o tráfico humano. Exato, Nossa, tráfico mas humano. então, digamos assim, o tráfico humano é se, digamos que alguém que tá lá, algum cidadão daqui, vai pro Brasil, procura uma mulher, vê lá as mulheres bonitas, no caso, pra trazer pra cá pra se prostituir. Sim, Ela tem chega muito isso, aqui, Júnior. tem muito Tem isso? muito isso. Você sabe quais são os casos que tem normalmente? Qual o estado que teve muitos casos disso? Júnior, na Flórida tem muito isso. Aham. Em Miami tem muito isso. Aqui eu fiquei sabendo de casos que teve aqui também, numa cidade perto da nossa, em São Hum, José, em São José. em São José, tá? Tinha um agenciador que fazia isso daqui lá, isso, né, lá em São São José. José. Mas tem muitos casos também que as pessoas nem imaginam, que pessoas que conhecem esse site de relacionamento e começam a conversar. Começa a conversar com a moça lá e vem pra cá porque eu vou te ajudar, porque nós vamos namorar, nós vamos Ah, então acontece casar. isso, então. Acontece, as pessoas nem imaginam, né? Porque o visto T é muito abrangente. Uhum. Muito abrangente. Tem muito. Eu já vou te dar um outro exemplo. Então, o que acontece? Aí a mulher ela se ilude e vem pra cá. Chega aqui, primeiro mês, segundo mês, é maravilha. Uhum. Encontrei o homem da minha vida. Aí o que, que ele faz? Ele começa a controlar ela. Ele começa a não deixar ela mais sair sozinha. Ele pega o passaporte dela. Ele ameaça, porque daí vence o período que ela tá Que ela tá aqui. aqui no caso de 3 meses, então. Aqueles 3 meses do visto. Na verdade, não são 3, são 180 cento e dias, oitenta né? dias, tá. Que a pessoa pode ficar e depois de 90 dias a pessoa pode ver o que, que vai querer fazer. Se vai querer trocar de status ou trocar, fazer extensão de status ou trocar por algum outro tipo de status. Entendi. Aí o que acontece? A pessoa passa, ela fica esse período, né? Fica já overstay, Uhum. aí começa as ameaças, as chantagens. E a pessoa, ela não é informada, né? Ela não fica informada porque ela Muitas tá vezes não. confiando na E as pessoa. pessoas não sabem que muitas vezes é elegível esse tipo de visto, para o visto T. Outro caso também é au pair. Au pair. Au O pair. que que é au pair? Au pair Explica é um para as programa, pessoas. né? Aham. Que as pessoas vêm, contrata de pessoas de vários países, que é uma mão de obra muito barata para poder trabalhar nas casas como nene, Como como nene, como babysitter. babysitter. Uhum. Aí as pessoas vêm, só que nesse programa é um acordo. São as agências, essas famílias são inscritas nesse programa Uhum. e geralmente a família tem que fornecer para au pair comida, moradia e Estudo, comida, às vezes. moradia. Não, ela tem que ter folga na semana, ela tem que ter o mínimo para poder sobreviver, E ela né, tem que Júnior? e ela tem tipo um Ela também salário. recebe. É muito pouco, mas ela recebe, porque, em regra, ela teria que ter tudo gratuito, né? Só que muitas vezes isso não acontece. Elas são extremamente exploradas. Acontece, às vezes, delas não poderem comer. Eu tive um caso assim. Teve mesmo? Aham. Não poder comer. Ela teve que passar 2 meses comendo miojo. Que isso? Aham. Então, assim, elas são muito exploradas e muitas vezes elas não sabem que elas Que elas têm, que podem, elas que podem, né? elas se enquadram para o visto T, né? Então, assim, tem várias, tem vários casos, né, das pessoas que acontece isso daí e nem imagina. Eu já vi já esses casos de au pair, não casos, mas digamos que tem um contrato de 2 anos. Normalmente é de 2 anos, né? Uhum, O contrato por causa da criança ou das crianças, sim. dos bebês e tal. E quando isso vence, ela tem uma possibilidade dela solicitar para poder ficar aqui? Ela pode até trocar de status, ela pode, né? Ela pode pedir um B2, ela pode pedir um estudante, ela pode fazer isso Qual que daí. é o B2? É o É turista, o de turista, é o de né? turista. E ou então ela pode realmente trocar de família. Ela pode pedir, né? Uhum, Isso quando ainda não venceu, né? Esse uhum. prazo dela, mas ela pode. Ela pode sim. Então, assim, tem muito au pair que faz isso, que faz essa troca de status e ela acaba trocando para B2, depois ela troca para estudante e depois realmente acaba conhecendo alguém e se casa Uhum, ou acaba realmente entrando num visto de trabalho. Acontece, uhum. né? Só que é uma escadinha, né, Júnior? É. Demora um pouco mais, mas tem muito au pair que não quer ficar aqui de maneira alguma ilegal. De maneira alguma. Mas tem muito au pair explorado aqui. Muita. Tem diferença de. Porque já me fizeram essa pergunta já e teve um advogado, então vou confirmar com você agora. Teve advogado que falou assim, ó, se alguém falar pra você, se você falar que você veio pra cá ilegal, ilegal é só se você passou pela
pela borda. Exato. Se você chegou aqui com visto, com passaporte, você está indocumentado. É Correto. diferente. Então tá correto, Correto. procede isso. Procede. Então É pronto, isso era mesmo. isso. Isso que eu queria saber, É isso então. mesmo. Então, assim, tem os casos. Você já pegou já casos já de pessoas que vieram pelo México já? Júnior, nunca chegou um caso desse para mim, Aham. tá? Mas eu tenho colegas que pegam muito esses casos, né? Que tem como a pessoa se legalizar sim, porque entra com pedido de asilo. Uhum. Eu vejo muito profissional que não entende sobre visto T, falando que a pessoa que vem pelo México não se qualifica para o visto T. Se qualifica sim, né? Ah, o brasileiro não ganha asilo. Ganha sim, e ganha muito asilo. Então, assim, é profissional que não sabe fazer o visto de asilo, então fala que brasileiro não ganha asilo, mas ganha, tá? E é N motivos. Tem várias histórias. Claro que existe, né, Júnior? Aquilo que realmente aconteceu e aquilo Uhum. que realmente não aconteceu, né? Exatamente. Porque fraude migratória existe, né? Existe muito, né? Existe Já que muito. você entrou, tipo, nessa, digamos assim, vamos entrar numa coisa assim mais profunda. Digamos que tem brasileiro que, tipo, lá no Brasil, forjou uma violência doméstica ou alguma coisa, fez um boletim de ocorrência que foi falso, só que ela veio pra cá e ela Uhum, conseguiu o documento, uhum, conseguiu ficar legalizado. Passou os anos, conseguiu pegar a cidadania americana, só que essa pessoa, porque é só uma suposição, tá? ok. Digamos que essa pessoa, ela abusa, ela engana outros brasileiros, trazendo pra cá, e ela vai e começa a extorquir dinheiro, falando que se eles não fizerem o que ela fala, ela vai dar um jeito de denunciar para eles poderem ser deportados. Ok. Essa pessoa que faz isso, que isso é crime, né? É crime, claro. Esse tipo de crime que ela faz, mesmo ela sendo cidadã, mas se alguém tiver provas de que ela forjou esse documento de que ela sofreu violência doméstica no Brasil e denunciar ela, que já é cidadã, ela pode perder a cidadania dela e voltar para o Brasil? Primeiro que ela vai responder por um monte de crimes, né? Aham. Criminalmente ela vai responder. E depois, imigratória, por fraude imigratória, por ela mesma, e Uhum. por ajudar outras pessoas a cometerem essa fraude, ela pode sim perder. Porque tem pessoas que pensam que a cidadania não é revogável, mas é. Porque ela não é nascida lá. Ela virou Exato, cidadã, só que ela não é exato, nascida no país. exato. Ela não é Certo? americana nato, né? Ou seja, se ela virou cidadã, Uhum, ela pode perder a cidadania dela dependendo do crime. exatamente. Então, Pode. Ou seja, cuidado, ou seja, porque é cuidado, não revogável. façam Aham. cagada, não tentem enganar pessoas, que é E não crime, é só né? isso, né, Júnior? Não tenta enganar a imigração. É. A imigração não é boba. A imigração sabe. A imigração, assim, tá percebendo coisas que não percebia antes. Vou te dar um exemplo, tá? É muito comum as pessoas forjarem extrato bancário Uhum, para enviar para a imigração. uhum, A imigração sabe dessas coisas. E quando elas querem pegar, ela pega, tá? uhum. O que a imigração, em muitos casos, pedem? Eu quero a carta do banco. E essa não tem como Então, fraudar. como que vai forjar? A carta do banco, um carimbo do banco, a assinatura do gerente, como é que vai fazer isso daí? Então, Essa é uma, né? Que agora eles estão mais. exato. E assim, já teve muitos casos, né? Por exemplo, o que mais dá aqui na Califórnia, no caso, é casamento, né? Ai, Júnior, as pessoas pensam que, eu vou casar que é mais fácil forjar um casamento. Se elas soubessem no que elas estão entrando, elas não comprariam jamais um casamento. Porque a imigração, o que comprova porque a imigração não te conhece. Uhum. Então, o que vai fazer ela olhar para o teu caso e aprovar o teu caso? São as evidências, tá? E claro, quem compra um casamento geralmente forja as evidências, Uhum. tá? Só que chega uma hora que a imigração não é boba, Júnior. Pega, pega. Já teve caso das pessoas irem até na frente do agente da imigração ali, o agente da imigração olhar e falar: separa.
que dá pra Dá ver. pra ver que vocês não Dá pra são. ver, que dá pra ver que não é um casal, dá pra ver que foi comprado. E dá ruim? Dá muito ruim. Dá muito ruim. Dá muito ruim porque a pessoa que é cidadã, ela pode ir pra cadeia. Paga uma multa, né? Paga Paga uma uma multa e multa e vai pra vai pra. cadeia. Exato. E aquela pessoa que tava ali, ela É vai deportada. deportada. É Ou deportada. E seja, quem tem acabou. pra se lascar mais é o cidadão que tá aqui. Ai, Júnior, eu acho que quem tem mais pra se lascar é o imigrante. É. Eu É acho. porque vai voltar pro país de merda Vai dele, né? voltar pro país dele e assim, e nunca mais vai conseguir um benefício É. imigratório. Então, assim, não vale a pena Não você vale a fazer pena. isso. Acho que Você, não vale a pena dos dois claro lados, que né? não. E tem muito americano que não tá nem aí. Aquela agência que caiu lá em LA, Foi em LA que é foi em a tal da LA. agência lá de casamento? Exato. Então, o que aconteceu? Eles pegavam homeless Olha isso. para poder casar. O que um homeless tem a perder, Júnior? Nada, não tem nada. Nada. Se ele Geralmente for são pra usuários de cadeia, droga. até melhor pra ele. Exatamente. Então, eles não têm nada a perder. Quem tem a perder é o imigrante. Então,